Ela sempre foi aquela mulher que resolvia tudo. A que lembrava aniversários, levava comida quando alguém adoecia e escutava desabafos até tarde. Até o dia em que recebeu um diagnóstico que ninguém está preparado para ouvir. E foi então que percebeu algo doloroso. Quando parou de servir, quase ninguém ficou. O marido abandonou com os filhos, as irmãs ficaram ocupadas demais, e a casa, antes cheia, ficou silenciosa. Mas foi justamente de onde menos esperava que veio a mão estendida. E ela descobriu que, mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda existe amor e cuidado verdadeiro no mundo. Hoje vou contar a história de uma mulher que enfrentou uma doença grave e no pior momento de sua vida se viu abandonada por todos os que ela ajudou durante toda a sua vida. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Helena sempre foi o tipo de mulher que segura uma família inteira sem fazer barulho. Ela não era a mais falante, nem a mais presente nas fotos, mas era a presença que ninguém percebia, até faltar. Era a que sabia onde estava a certidão de nascimento, o cartão do convênio, o remédio da mãe, a senha do Wi-Fi, o uniforme da escola, o horário da consulta, o nome do professor. Era a que segurava tudo com uma mão, enquanto com a outra servia café para alguém que estava passando por uma fase difícil. Ela tinha 47 anos, 2 filhos adolescentes e um casamento longo que, por fora, parecia estável. Por dentro, era aquela estabilidade que depende de uma pessoa calar muito, aceitar muito. Ricardo, o marido, tinha 50. Trabalhava fora, chegava cansado, falava pouco. Não era agressivo no sentido clássico. Não levantava a voz todo dia, não quebrava coisas. Ele era frio. E frieza, quando se acumula, vira outra forma de violência. Lucas, com 17, vivia no esporte. Corria, treinava, voltava para casa suado e feliz, como se o corpo dele fosse a única coisa que obedecia ao mundo. Marina, 14, era silenciosa e observadora. Daquelas meninas que percebem o clima de uma casa antes de ouvir qualquer frase. E Helena fazia tudo. Ela fazia por amor, dizia. Mas com o tempo, aquilo virou identidade. Ela só se sentia valiosa quando servia. As irmãs, Ana e Cláudia, estavam sempre por perto quando precisavam. E quase sempre era isso. Precisavam. Helena era o porto seguro das duas. Quando Ana se separou, foi na casa de Helena que ela ficou. Helena abriu a porta sem perguntar quanto tempo seria. Ana chegou com mala, olhos inchados, vergonha e raiva. E ficou. Uma semana virou um mês virou um ano. Por mais de 12 meses, Ana viveu com Helena, Ricardo e as crianças. Helena dividiu quarto, dividiu comida, dividiu conta, dividiu paciência. Passou noites conversando com a irmã na cozinha enquanto a casa dormia. Ajudou a irmã a se reerguer quando ela não tinha chão. Cláudia, a outra, teve filho e entrou naquela fase em que o mundo vira um hospital. E adivinha quem passou noites no corredor, segurando bolsa, trazendo água, ficando acordada, tentando acalmar? Helena. Ela dormiu em cadeira de plástico, segurou a mão da irmã durante contrações, ficou em pé quando o corpo pedia cama. Quando Cláudia chorava de medo, era Helena que dizia: "Eu estou aqui." Helena era: "Eu estou aqui para todo mundo." Só que ninguém perguntou se alguém estava ali para ela. A verdade é que ela cuidou de tudo por tantos anos que até ela mesma passou a acreditar que era normal estar sempre cansada. E quando o corpo começou a pedir atenção, Helena fez o que muitas mulheres fazem: ignorou. No início foram detalhes. Um peso no peito que ela justificou como estresse. Uma dor insistente que ela acreditou ser mau jeito. Uma noite em que se olhou no espelho e achou o rosto mais pálido, mas atribuiu ao cansaço de uma semana corrida. Ela tinha uma lista mental de tarefas tão longa que não cabia espaço para medo. Mas a doença começou a dar sinais discretos. Um cansaço diferente. Não o cansaço de quem limpa a casa, mas um cansaço que parecia furar por dentro.
Um aperto no peito que ela atribuía à ansiedade. Uma dor que ia e voltava. Um dia, no banho, ela percebeu algo. Um toque diferente. Uma sensação que gelou a pele. Ela ficou parada, com a água caindo, tentando convencer a si mesma de que era nada. Porque Helena era especialista em transformar medo em rotina. Naquele mesmo dia, ela comentou com Ricardo: "Acho que vou marcar um médico." Ricardo não ergueu os olhos do celular. "Pra quê? Você inventa coisa." Ele disse isso com um tom que parecia simples, mas carregava desprezo. Helena engoliu. Como sempre. Mas marcou. No consultório, ninguém fez drama. O médico pediu exames. A enfermeira explicou com cuidado. Helena saiu com papel na mão e um nó no estômago que ela fingiu não existir. Quando o diagnóstico veio, não foi um trovão. Foi um silêncio. Um daqueles silêncios que mudam uma vida. Ela sentou no carro e ficou alguns minutos sem ligar o motor. O coração batia, mas ela não chorou de imediato. Helena pensou nos filhos, pensou na casa, pensou, por incrível que pareça, em como faria o jantar. Contou a Ricardo. Ela ainda tinha uma esperança antiga, infantil, de que ele a abraçaria. Ricardo ouviu e fez uma cara estranha. Não era medo, era incômodo. "Isso é sério?" Ele perguntou, como se fosse um problema burocrático. "É. Tá." Ele respondeu seco. "E agora?" E agora não foi dito como "estou aqui com você." Foi dito como "isso vai atrapalhar minha vida." Helena sentiu a primeira rachadura real. Ela chamou os meninos para conversar. Lucas tinha 17 anos, Marina 14. Ela os havia criado para ser honestos, para olhar para o outro, para não fazer drama desnecessário. E eles eram, de fato, bons filhos. Mas eram adolescentes, com a vida inteira acontecendo dentro deles, os hormônios, a escola, o futuro que parecia urgente e confuso ao mesmo tempo. Eles sentaram na mesa da cozinha. Ela colocou suco, sem razão específica, só porque quis ter alguma coisa para fazer com as mãos enquanto falava. Contou com a voz mais estável que conseguiu. Explicou o que era, o que ia acontecer, que ela ia lutar e que ia ficar bem. Lucas ficou olhando para ela durante toda a explicação com uma expressão de concentração intensa, como quem está tentando entender não só o que está sendo dito, mas o que está por baixo das palavras. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois empurrou a cadeira para trás, levantou e foi para o quarto. Ela ouviu a gaveta do quarto dele abrindo e fechando. O som de alguém que precisa se mexer para não chorar. Marina ficou. Ficou olhando para o copo de suco por um momento, depois olhou para ela e perguntou: "Você vai perder o cabelo?" Era a coisa mais concreta que ela conseguia dizer. O único fragmento visível, físico, de tudo aquilo que era grande demais para ela pensar. "Talvez sim," ela disse. Ela balançou a cabeça devagar, como se estivesse gravando a informação num lugar seguro. "Tudo bem," ela disse. "Você vai continuar sendo você." Ela não esperava aquilo. Ficou parada com o copo na mão, olhando para o que a filha de 14 anos havia dito, sem saber direito o peso do que estava dizendo, e era exatamente o que ela precisava ouvir. Nos dias seguintes, os dois tentaram ajudar dentro do que sabiam fazer. Lucas começou a lavar a louça sem que ela pedisse. Torto, com menos sabão do que devia, mas lavava. Marina passava pano no chão, varrendo antes de molhar como ela havia ensinado. Eles perguntavam se ela precisava de alguma coisa quando saíam. Buscavam o medicamento na farmácia sem reclamar. Mas havia um limite no que conseguiam carregar. Ela enxergava isso neles com uma clareza que doía de um jeito gentil. O medo que tentavam esconder atrás da normalidade forçada. A confusão de dois adolescentes diante de algo que estava completamente fora do vocabulário emocional deles. Não era falta de amor. Era falta de anos vividos, de ferramentas que só o tempo dá. Certa noite, depois que os dois foram dormir, ela ficou no sofá no escuro. Sem televisão, sem celular, sem nada. Só sentada, ouvindo a casa respirar.
Pensou nos meses que viriam, na cirurgia, na quimioterapia, no cabelo que ia cair, no cansaço que a médica havia descrito com termos técnicos que ela havia anotado e pesquisado depois, e o que encontrou a fez entender que seria diferente de qualquer cansaço que ela havia sentido antes. Pensou em quem estaria lá, de verdade. Nos dias que ela não conseguisse se levantar, que ela precisasse de uma mão para se apoiar sem precisar pedir 2 vezes. O silêncio não respondeu, mas ela se levantou, foi para a cozinha. Preparou o café para o dia seguinte. Deixou a programação na cafeteira para que estivesse pronto quando os meninos acordassem. Porque era isso que ela sabia fazer. E enquanto sabia, fazia. As irmãs ficaram sabendo no mesmo dia, por mensagem. Helena não tinha energia para fazer as ligações separadas, então escreveu um texto no grupo delas. Simples, direto, sem drama. As respostas vieram rápido. Ana, a do meio, meu Deus, mulher. Que susto, conta tudo como você está. Cláudia, a mais nova. Não acredito. Você é forte, vai passar, pode ter certeza. Qualquer coisa me fala. Pode contar comigo para qualquer coisa. Ela respondeu cada uma. Explicou o que sabia. A cirurgia marcada, o tipo de tratamento, que ia precisar de ajuda às vezes. Com os meninos nos dias mais difíceis. Com transporte para as consultas. Com a casa nos dias que ela não conseguisse. As respostas foram ficando mais lentas. Depois de uma semana, as mensagens que chegavam eram figurinhas de coração e emojis de força. Depois de 2 semanas, era só silêncio, nenhuma delas perguntou mais nada. Ana havia começado um emprego novo e estava sobrecarregada. Cláudia morava quase 2 horas de distância, o que nunca havia sido obstáculo quando era ela que ia ajudar a irmã, mas se tornou intransponível quando era ela que precisava de visita. Ela não ligou cobrando, não mandou mensagem de mágoa. Ficou olhando para o celular às vezes, num daqueles momentos de madrugada em que o sono não vinha e a cabeça trabalhava demais, e pensava: eu nunca deixei de aparecer. Nunca tive filho doente que me impedisse. Nunca tive emprego novo que me afastasse. Fui assim mesmo, com o que tinha, porque era minha irmã. Mas não disse isso para ninguém. Não ainda. As amigas seguiram um padrão parecido. 2 foram visitar no começo, com bolo, com aquela estranheza de quem não sabe o que dizer, com conversas que desviavam do assunto e se enchiam de silêncios desconfortáveis. Ficaram menos de 1 hora. Disseram que iam voltar. Não voltaram. A casa que havia sido sempre cheia foi ficando silenciosa. Era um silêncio diferente do silêncio de quando todos dormiam. Era o silêncio de ausência, pesado. Vieram consultas, decisões, datas. A palavra cirurgia entrou na casa como um visitante que ninguém queria receber. Helena dormia e acordava pensando no mesmo assunto. Como eu vou ficar depois? Porque existia uma dor física, mas existia uma dor silenciosa que quase ninguém nomeia. A sensação de perder feminilidade. A sensação de que o próprio corpo pode virar algo estranho. Ela não falava isso para ninguém, nem para as irmãs, nem para os filhos. Helena guardava as coisas pesadas como quem guarda louça boa, com cuidado e sozinha. Na véspera da cirurgia, ela ficou no banheiro olhando o próprio reflexo. Passou a mão pelo peito com a delicadeza de quem se despede. Não era vaidade, era identidade, era história. Era o corpo onde os filhos encostaram quando eram pequenos, onde ela sentiu orgulho, vergonha, vida. Ela chorou baixinho para ninguém ver. No hospital, Lucas tentou parecer firme. Marina segurava o choro com a força de quem tem 14 anos e não sabe como suportar a ideia de perder a mãe. Ricardo apareceu, mas parecia um estranho numa sala errada. Ficava olhando o relógio, mexendo no celular, andando de um lado para o outro, como se aquilo fosse um compromisso incômodo. Antes de Helena entrar para a cirurgia, ela estendeu a mão para Ricardo. Ricardo segurou, por obrigação. O toque dele era frio. Helena entrou. Quando acordou, estava grogue. A garganta seca, uma dor, um vazio no corpo. Ela levou a mão lentamente e encontrou curativo, faixa, uma ausência que ela não sabia explicar.
E foi ali, naquele instante íntimo, que ela sentiu uma perda que não era só física. Era um luto silencioso. Ela virou o rosto para o lado e viu Marina dormindo encolhida numa cadeira, com a cabeça apoiada numa bolsa. Lucas estava de pé encostado na parede, olhos vermelhos, tentando ser homem antes da hora. E Ricardo? Ricardo não estava. Helena perguntou com voz fraca. Onde está o seu pai? Lucas desviou o olhar. Ele disse que ia resolver umas coisas e volta mais tarde. Voltou sim, mas voltou distante. E o distante dele era pior que a ausência. Em casa, no pós-cirúrgico, Helena precisava de ajuda até para coisas simples. Levantar, trocar roupa, tomar banho com cuidado. Ela detestava depender. A dependência humilhava alguém que sempre foi a que segura tudo. E foi nessa fase que Ricardo começou a mostrar quem era quando não era conveniente. Ele evitava olhar para ela quando ela estava sem blusa. Evitava tocar. Evitava ficar no mesmo quarto. Dizia que estava cansado, que precisava dormir para trabalhar. Passou a dormir no sofá. Marina notava tudo, Lucas notava tudo, e Helena notava mais ainda, mas fingia não notar para não desmoronar na frente dos filhos. Quando os médicos falaram de quimioterapia, Helena teve vontade de desaparecer. Ela não perguntou sobre efeitos na frente dos filhos. Ela pesquisou sozinha, de madrugada. E quando leu sobre queda de cabelo, sobre mudanças, sobre a cara no espelho, ela sentiu um pânico primitivo, porque ela já estava perdendo uma parte do corpo. E agora perderia aquilo que o mundo enxerga. O primeiro ciclo foi difícil, não pelo detalhe médico, mas pelo que isso faz com o dia a dia. O cansaço que chega como maré, a falta de energia, o corpo que não responde, a mente que tenta se manter de pé quando a alma pede cama. E então, numa manhã, Helena entrou no banheiro e viu fios de cabelo na mão. Ela ficou olhando, imóvel, como se aquele punhado fosse uma sentença. Tentou prender o cabelo, tentou esconder, mas a cada dia caía mais. Uma tarde, Marina entrou no quarto e viu a mãe sentada no chão, cercada de fios de cabelo. Helena tentava recolher com as mãos, como se aquilo fosse um erro que dava para consertar. Marina chorou. Mãe, para. Não precisa. Helena levantou os olhos e tentou sorrir. Eu tô bem, meu amor. Mas não estava. Lucas, quando viu a mãe, saiu do quarto e foi para o quintal. Ficou lá fora, respirando rápido, tentando engolir lágrimas. Porque um menino de 17 anos acha que não pode chorar. Ricardo chegou do trabalho e viu Helena com um lenço na cabeça. Ele parou na porta. Não disse, você está linda, não disse, vem cá. Ele fez uma cara de desconforto. E Helena, naquele instante, percebeu o que já vinha sentindo. Ricardo não estava com medo de perder a esposa. Ricardo estava com medo de ter que viver com alguém doente. Nos dias seguintes, ele começou a ficar impaciente. Reclamava de pequenas coisas, comida sem sal, casa bagunçada, conta atrasada. Helena, com o corpo cansado e a cabeça em sobrevivência, tentava manter a rotina. Até que, numa noite, Ricardo falou o que guardava. Ele não gritou. Ele disse com frieza, como quem informa uma decisão. Eu não consigo. Ele começou. Helena já sabia, no fundo, mas ouvir doeu diferente. Eu não sinto mais atração. Ele disse olhando para o chão como se estivesse falando de um objeto quebrado. Eu olho para você e... Isso tudo, essa situação, eu não consigo. Helena engoliu seco. Ricardo, eu sou sua esposa. Ricardo fez um gesto impaciente. Isso não é vida para mim. A frase caiu na sala como um prato quebrando. Helena sentiu uma humilhação quente subir pelo rosto. E os seus filhos? Ela perguntou com a voz firme por eles. Ricardo olhou de lado. Eles já estão grandes. E então, como se estivesse se defendendo, soltou. Você sempre deu conta de tudo. Sempre foi a forte. Dá conta. Naquela noite ele fez uma mala. Marina apareceu no corredor e viu a cena.
O pai enfiando roupa dentro da mala, sem olhar para ninguém. Marina chorava em silêncio, com os braços cruzados no próprio corpo, como se quisesse se proteger de um frio interno. Lucas ficou parado na porta do quarto. "Você vai embora mesmo?" Ele perguntou com a voz dura. Ricardo respondeu sem encarar. "Eu não vou viver isso", e saiu. Helena não correu atrás, não implorou, porque o choque é assim, ele paralisa. Quando a porta fechou, Helena ficou sentada no sofá com um lenço na cabeça e uma sensação de desamparo que ela nunca tinha sentido na vida. Ela sempre foi o chão dos outros, e agora ela não tinha chão. Ela tentou ligar para Ana. Chamou, chamou, chamou. Caiu na caixa postal. Ela ligou para Cláudia. Cláudia atendeu ofegante. "Oi, estava dormindo, fala rápido." Helena segurou a vergonha e disse: "O Ricardo foi embora. Eu preciso de ajuda." Houve um silêncio do outro lado, curto, e depois uma frase que parecia bonita, mas era vazia. "Ai, Helena, eu tô numa fase tão corrida, mas você é forte. Vai dar certo. Depois eu te ligo." Não ligou. Helena tentou de novo no dia seguinte. Mandou mensagem. Pediu só uma visita, só uma tarde. Só alguém para fazer comida para as crianças enquanto ela descansava. As respostas vinham sempre com desculpas. "Essa semana não dá. Tô com problema. Depois a gente marca." "Eu queria tanto, mas..." E foi aí que Helena lembrou, como se fosse um filme passando em frente ao rosto dela, de tudo o que ela já tinha feito pelas duas. Ela lembrou de Ana chegando na casa dela após a separação, chorando, dizendo que não tinha para onde ir. Helena abriu a porta e disse: "Fica aqui o tempo que precisar. Um ano inteiro." Helena dividiu até o que não tinha. Aguentou o humor da irmã, o desespero, as mudanças de planos, as idas e vindas do ex-marido, as noites de choro. Ela lembrou de Cláudia no hospital, com a barriga enorme, mãos suando, medo no olhar. E Helena ali, segurando a mão, dizendo que tudo ia ficar bem. E depois, noites e noites, Helena no hospital com ela, porque o marido de Cláudia não aguentava o hospital e sumia. Helena foi "eu estou aqui" para as duas. E agora, ninguém estava. Ela não sentiu apenas tristeza. Sentiu uma injustiça que queimava. E junto da injustiça veio outra realidade: dinheiro. Helena nunca trabalhou fora. Tudo na casa girava em torno do salário de Ricardo. E Ricardo tinha ido embora rápido, sem combinar nada, sem deixar suporte, sem pensar em nada além dele mesmo. As contas começaram a se empilhar, como se a casa tivesse virado um lembrete diário de desamparo. Luz, água, gás, mercado, remédio, transporte, escola, tudo era número. Lucas, vendo a mãe tentando sorrir enquanto escondia boletos, tomou uma decisão. "Mãe, eu vou trabalhar", ele disse numa manhã com a voz séria. Helena tentou reagir. "Lucas, você tem escola. E seus esportes..." Lucas segurou a própria emoção como se fosse um peso. "O pai foi embora. E eu não vou deixar você passar por isso sozinha." Ele conseguiu emprego num supermercado do bairro. Repositor, caixa quando precisava, qualquer coisa. Saía da escola e ia direto. Parou de treinar à tarde. A chuteira ficou encostada num canto como um sonho adiado. E o que mais doía não era ele trabalhar. Era o motivo. Marina ajudava como podia. Lavava a louça, varria, fazia café, tentava manter o quarto arrumado para não dar trabalho. Mas às vezes ela se trancava no banheiro para chorar escondido, porque adolescente chora com vergonha. Helena via e doía. Doía como mãe, doía como mulher, doía como alguém que sempre tentou proteger os filhos do pior e, de repente, o pior morava dentro de casa. Foi numa tarde silenciosa que Dona Teresa, a vizinha de 63 anos, percebeu. Dona Teresa não era íntima. Era bom dia, era boa tarde, era um aceno na calçada, mas ela tinha o olhar de quem já viveu muita coisa. E ela notou o que ninguém quis notar. A casa ficou diferente. As crianças ficaram diferentes. Helena ficou menor.
Dona Teresa bateu no portão com cuidado. Helena, tá tudo bem? Helena tentou dizer que sim, porque Helena tinha esse vício. Dizer que sim até quando estava desmoronando. Mas a voz falhou. E pela primeira vez em semanas, alguém ficou ali sem pressa. Dona Teresa escutou. Sem julgamento, sem frase pronta. Só escutou. No dia seguinte, trouxe comida. No outro, trouxe frutas. Num terceiro dia, trouxe um pacote de pão e um bilhete simples. Qualquer coisa, chama. Helena tentou recusar uma vez. Dona Teresa olhou firme. Não me ofenda. Hoje é por você. Amanhã pode ser você por mim. Foi Dona Teresa que viu os boletos caindo de uma gaveta e não fez cara de pena. Só recolheu e guardou com a mesma dignidade com que se recolhe uma dor. Naquela noite, Dona Teresa foi para casa e chamou a filha. Carolina, 28 anos, era prática. Trabalhava, tinha celular sempre na mão, sabia fazer as coisas acontecerem. Ela conhecia Helena de vista desde criança. Lembrava da Helena oferecendo bolo em festa do bairro, lembrava da Helena ajudando alguém a levar sacola, lembrava da Helena sendo útil para todos. E agora, aquela mulher estava sozinha. No dia seguinte, Carolina veio com Dona Teresa. Helena, eu sou a Carolina, filha da Dona Teresa. Ela falou com respeito. Minha mãe me contou um pouco, e eu queria ajudar, de verdade. Helena tentou recuar. Eu não quero incomodar. Carolina respondeu do jeito humano e direto. Não é incômodo, é o mínimo. E eu sei fazer algumas coisas, principalmente quando a pessoa não tem energia. Ela viu a casa, viu o cansaço no rosto de Helena, viu Lucas chegando com o uniforme, viu Marina tentando ser forte. E Carolina falou algo que Helena não tinha coragem de pensar. A gente vai fazer uma vaquinha online. Helena arregalou os olhos, quase assustada. Não, eu não quero me expor. Carolina foi cuidadosa. Helena, você não está pedindo luxo. Você está pedindo tempo e dignidade. Para passar por isso sem passar fome, sem cortar luz, sem destruir seus filhos junto. Muitas pessoas gostam de ajudar, você vai ver. Eu cuido disso. Helena resistiu. Por vergonha, por orgulho, por medo do julgamento. Mas Lucas, ouvindo aquilo, olhou para a mãe com olhos de adulto. Mãe, deixa. E Helena entendeu. Às vezes, aceitar ajuda é proteger os filhos. Ela aceitou. Carolina escreveu um texto sem sensacionalismo. Só verdade. Uma mãe, lutando contra um câncer, 2 adolescentes, abandono, tratamento, despesas básicas. Um pedido de apoio com transparência. E publicou. Helena achou que seria humilhante, mas aconteceu o oposto. Em poucas horas, começou a pingar doação. Pequena. Outra. Mensagens. Gente dizendo, minha mãe passou por isso. Gente dizendo, eu não te conheço, mas eu sinto. Gente dizendo, não desista. Pessoas que Helena nunca viu começaram a ser rede. E foi aí que a história triste virou uma história que aquece o coração. Porque no meio do pior, apareceram anjos. Uma pessoa do bairro levou uma cesta básica. Uma mulher deixou dinheiro num envelope com bilhete. Um rapaz ofereceu carona para consulta. Uma professora de Marina perguntou como podia ajudar. Alguém do mercado do Lucas fez vaquinha interna para comprar produtos de limpeza e lenços para sua mãe. E a cada gesto, Helena sentia uma coisa estranha. Alívio misturado com vergonha. Mas com o tempo, a vergonha virou gratidão. Lucas, com a ajuda da rede de apoio que se formou, conseguiu reduzir um turno e voltar a treinar uma vez por semana. Não era a vida perfeita, era a vida possível. Marina voltou a dormir melhor quando percebeu que a casa não ia desabar, que havia adultos bons no mundo. E Helena atravessou aquele deserto com a ajuda de muitos corações que se comoveram. Ela enfrentou o espelho careca, chorou uma noite inteira escondida e no dia seguinte amarrou um lenço bonito e foi até a sala como quem diz, eu ainda estou aqui. Ela não romantizou nada. Teve dia que ela não conseguiu levantar sem sentir o corpo pesado. Teve dia que ela pensou, eu não aguento.
Teve dia que ela quis sumir, mas ela tinha 2 filhos, e agora tinha algo que nunca teve. Gente cuidando dela sem cobrar retorno. As irmãs continuaram distantes. Em alguns momentos, Ana mandava áudio. "Tô orando por você", e não aparecia. Cláudia escrevia: "Qualquer coisa me avisa." E sumia. Helena parou de pedir. E essa decisão, parar de pedir amor, foi a primeira vitória silenciosa dela. Se elas não queriam saber dela, muitas outras pessoas queriam, e ela se apegou a isso, pois a gente só deve dar valor a quem nos dá. Meses se passaram. A casa foi se reorganizando com pequenos milagres cotidianos. E então, num fim de tarde, a campainha tocou. Helena abriu a porta e viu Ricardo. Ele parecia abatido. Não parecia arrependido por amor. Parecia arrependido por conveniência. Como se tivesse percebido que a vida real não é tão confortável quando a pessoa que resolve tudo não está ali. "Helena", ele disse baixo, eu errei." Helena não tremeu. E esse detalhe é importante. Ela não tremeu. Ela olhou para ele com calma. Ricardo tentou justificar. "Eu fiquei com medo. Eu não soube lidar. Eu não aguento essas coisas. Mas eu pensei, eu sinto falta de casa." Helena respondeu sem grito, sem humilhação, sem espetáculo, com a justiça elegante que o público ama. "Você sente falta de casa? Sente falta de ser servido? Sente falta do que mais? De mim é que não é?" Ricardo piscou, como se alguém tivesse acendido uma luz forte no rosto dele. "Eu quero voltar", ele disse rápido. "A gente pode recomeçar." Helena respirou. E falou com a firmeza de quem aprendeu a não se abandonar. "Eu recomecei, só que sem você." Ricardo tentou dizer alguma coisa. Helena continuou. "Quando eu precisei, você foi embora. Você disse que isso não era vida para você. Você deixou seus filhos, você olhou para mim como se eu fosse um problema. E eu não vou te dar de volta o lugar que você jogou fora. Eu não te odeio, mas eu não sou mais a mulher que aceita migalha." Ricardo ficou parado. Olhou para dentro da casa e viu Dona Teresa na cozinha. Viu Carolina chegando com uma sacola. Viu Marina no corredor. Viu Lucas entrando no portão. E ele entendeu, sem que ninguém dissesse. A casa continuou existindo, a vida continuou existindo, e ele já não era o centro. Ricardo saiu, sem escândalo, sem despedida bonita. Só saiu, como saiu da vida dela nos últimos tempos, covardemente. E Helena fechou a porta com a sensação de que, finalmente, uma coisa estava encerrada. O tempo avançou. Helena venceu a fase mais dura. Ela sabia que precisaria vigiar por anos. Exames, retornos, cuidados. A vida não volta a ser como era antes, mas ela estava viva. E mais do que viva, ela estava inteira. Ela começou a pensar em renda própria. Fez um curso simples online, algo que pudesse fazer de casa. Aprendeu a não depender totalmente de alguém, porque a dor ensinou. E ela aprendeu. Marina voltou a sorrir de verdade. Lucas, com o tempo, retomou os esportes, continuou estudando e trabalhando no supermercado agora para juntar dinheiro e quem sabe comprar uma moto depois de tirar a habilitação. Ele virou homem cedo demais, mas virou. Dona Teresa e Carolina continuaram presentes, não como heroínas de filme, como pessoas reais que escolheram ser humanas. A vaquinha foi encerrada com transparência, com prestação de contas, com gratidão. E Helena entendeu algo que mudou o jeito dela amar o mundo. Nem sempre quem tem laço de sangue é família. Às vezes, família é quem fica. E numa manhã clara, Helena estava na janela tomando café. O sol entrava na cozinha com uma luz que parecia nova. Marina falava alguma coisa boba. Lucas ria de um vídeo. Dona Teresa regava planta no quintal. Carolina acenou do portão. Helena pensou em quem ela foi por tantos anos, a mulher que cuidava, e decidiu, em silêncio, uma promessa para si mesma. Ela continuaria cuidando, mas nunca mais ao ponto de desaparecer, porque ela descobriu, tarde, mas descobriu, que o valor dela não estava em servir até quebrar.
Estava em existir, em ser amada por quem enxerga, em ser cuidada também. E se você me ouviu até aqui, eu te pergunto com sinceridade: se você adoecesse hoje, quem ficaria? E quem você jamais imaginaria que seria a sua mão estendida? Conta nos comentários, porque, por mais comum que essa história pareça, ela só muda quando a gente para de fingir que isso não acontece. E às vezes, a esperança não vem de quem promete, vem de quem aparece.